Olá, sejam bem-vindos à MF3 Escola de Filosofia, narrativas de si, nessa série de terapia. A minha associação hoje é com o papel, a importância dos mais velhos neste processo de narrativa de si. Venho falando de uma série de temas sobre esta habilidade ou esta condição da pessoa humana, que é a de fazer a narrativa de si, de definir quem é. E hoje, portanto, o tema é a importância dos mais velhos nesse processo. E, ao mesmo tempo, destacar a problemática que nós vivemos de modo muito agudo na sociedade contemporânea, especialmente ligado às modificações que começam um pouco antes, que nós chamamos em história com a ideia de industrialização, com a ideia dos grandes centros urbanos e com a ideia de consumo em massa. Essa solução que nós providenciamos para a nossa existência se resolveu, por um lado, uma série de questões, por outro, de certa maneira, interrompeu esse processo de uma relação saudável que nós, humanos, temos, em geral, com as gerações mais velhas e o papel desta geração na formação das pessoas. Os meios tecnológicos de hoje acabam dando a sensação de que eles por si bastam e que nós podemos eliminar da nossa relação, na transferência de conhecimento, as pessoas mais velhas. Então nós achamos que tudo está, digamos assim, numa plataforma digital. E isto é meia verdade. Porque se o conhecimento que está depositado em algum computador, que erroneamente a gente acha que está na nuvem, como se não tivesse em lugar nenhum, não, está em algum lugar. Nós achamos, erroneamente a gente acha que está tudo resolvido em matéria de conhecimento. E que, portanto, o mais velho, que é ultrapassado, é associado à mercadoria, né, o produto mais velho que nós temos que descartar, nós achamos que, portanto, podemos dispensar a relação com os mais velhos. É claro que essa relação ela não é de todo a relação ideal, como se no passado existisse uma relação muito linda, como os tradicionalistas gostam, de que o passado é o melhor lugar para se estar. Não é isto. É possível, sim, questionar as relações dos mais velhos com os mais novos. E essas relações podem, sim, nós temos como documentar isso, ser relações nada interessantes. Eu falava da referência amorosa, por exemplo, que os pais têm que ser para os filhos, para eles poderem não só se narrar, mas se colocar na vida de modo apropriado. Por exemplo, com frequência esses adultos não cumprem uma função de ser adultos. No entanto, essa condição histórica não reduz a condição humana de que o mais velho tem um papel de acolhida amorosa e de transferência de uma narrativa para as gerações mais novas. Portanto, a minha proposição nesse processo seria diferente dos tradicionalistas, diferente da ideia tecnológica que nós temos que descartar os mais velhos e temos que deixá-los de lado, mas também é uma espécie de conscientização desses mais velhos para que eles assumam o papel de serem mais velhos e que eles sejam amorosos nesse processo de transmissão da cultura humana para as gerações futuras. Portanto, é uma nova chave que eu proponho nessa ideia de narrativa de si, essa interação intergeracional, não tomando como dado que um mais velho sabe passar automaticamente o seu lugar de mais velho para o mais novo. Infelizmente não é assim. Contudo, não quer dizer que por causa dessas questões localizadas nós temos que eliminar os mais velhos. Não, esses mais velhos precisam aprender a tempo a serem mais velhos e, portanto, responsáveis por essa transmissão. E essa transmissão ao contrário das sociedades tradicionalistas, que são autoritários, essa transmissão é amorosa. Em conclusão, o mais velho, portanto, tem essa responsabilidade de ser amoroso com os mais novos e, com isso, transmitir uma narrativa para as gerações mais novas. E ter a compreensão de que não fazer este papel, de certa maneira, é privar os mais novos de uma espécie de herança de suma importância para que eles possam se localizar no mundo de modo proveitoso e mais propensos à felicidade. Os mais velhos, que não passam, sobretudo, essa experiência do afetivo e do amoroso,
infelizmente priva os mais novos exatamente de um olhar amoroso com a própria vida, consigo próprio. Isso tem uma série de desdobramentos aí, digamos, na economia emocional e emotiva, que é esta base estruturante do que nós somos, do que nós pensamos. Enfim, por hoje é só. Muito obrigado.